Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus. Irmãos, é bom que você e eu saibamos que o Evangelho não é de Mateus. O Evangelho é de Jesus. Evangelho significa boa nova. Mateus apenas escreveu. Tá bom? Então, o Evangelho de Cristo segundo Mateus. Capítulo 26, 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar, pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ó Pai, nós precisamos de clareza, por isso nós te pedimos que tu ilumines a nossa mente, que o teu Espírito, ó Deus, que inspirou essa palavra, traga luz para a nossa mente e nos dê compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito comum nós divinizarmos a natureza humana de Jesus e negarmos, por outro lado, a humanidade de Jesus. Nós damos muita ênfase à divindade de Jesus e nós não damos muita ênfase à humanidade de Jesus. Negar a natureza humana de Jesus é uma heresia, tanto quanto negar a divindade de Jesus. A natureza humana de Jesus faz parte daquilo que em teologia nós chamamos de a humilhação de Jesus, que é o seu nascimento, o seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento e sua descida ao Hades. Por exemplo, olha o quanto Jesus era humano. Diz que Jesus chorou. Diz que Jesus teve fome. Diz que Jesus teve sede. Diz que Jesus teve sono. Diz que Jesus sentiu-se cansado, exausto. Diz que Jesus teve pobreza ao extremo. E diz também que Jesus teve tristeza. Aqui no Getsêmani, nós encontramos a humanidade de Jesus quase que em seu ápice. Primeira coisa que nós percebemos aí, irmãos, é a oração de Jesus. Primeira coisa, salta aos olhos aí o fato de que Jesus
era um homem de oração. Olha comigo o verso de número 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Irmãos, Jesus era um homem que orava em todas as situações da vida. Por exemplo, antes das refeições, nós encontramos Jesus orando, dando graças pelo alimento. Antes de tomar qualquer decisão, por exemplo, a escolha dos 12 discípulos, diz que Jesus passou a noite inteira orando. Quando ele desceu, ele chamou para si 12 homens. Notem, uma coisa que nós fazemos com frequência: comer. Jesus orava antes de comer. Coisas que nós fazemos, não com tanta frequência assim. Nós tomar uma grande decisão. Jesus passou a noite inteira orando. Eu fico pensando se nós, antes de casarmos, passássemos a noite inteira orando, será que nós desceríamos e casaríamos? Não sei. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, mas seria muito bom. Antes de Jesus realizar um milagre, Jesus orava. Irmãos, antes da tortura, Jesus orou. Na hora da morte, Jesus orou. E não orou uma vez só, orou mais de uma vez. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele fez uma oração de lamento. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? E ele fez uma oração de entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se nós estudarmos a vida de Jesus e de Adão, você vai ver que um perdeu o paraíso no jardim e o outro reconquistou em um jardim. Um porque não orava nem obedecia, o outro porque orava e obedecia. Segundo, irmãos, Jesus tinha coragem de expor o seu coração aos seus discípulos. Isso é muito importante hoje, para você e para mim. É importante nós percebermos isso e fazermos isso a partir de hoje. Confira comigo aí no verso 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Tiago. Aqui é João e 2 filhos de Zebedeu. É João e Tiago, que eram os mais íntimos de Jesus. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. O que ele pediu aí? Ficai aqui e vigiai comigo. Nota, irmãos, Pedro, João e Tiago, os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Jesus sabia o que ele ia passar, ele chama esses 3 discípulos, não só para orar, mas também para confessar que o seu coração estava angustiado. E a expressão aqui é forte: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Getsemane significa lugar onde se prensa a azeitona para tirar o azeite. Lugar de prensa. Jesus aqui estava sendo prensado. A dor de Jesus era intensa. Irmãos, Jesus, ele baixou a guarda diante dos seus amigos e pediu: orem comigo. Quantas vezes você e eu estamos passando por um momento assim bem difícil e não temos a coragem de baixar a guarda e dizer assim: olha, eu preciso tanto de um conselho seu, eu preciso tanto que você fique aqui comigo, eu preciso tanto da sua companhia,
Eu preciso tanto que você ore por mim. Eu preciso tanto que você passe essa noite aqui comigo. Jesus, que é Jesus, precisava de gente. Imagina você e eu. Nós precisamos ter amigos e amigas, pessoas que nós expomos o nosso coração, pessoas que nós confiamos e abrimos o coração diante dela. O cônjuge. Mas tem hora que não dá, tem coisa que não dá para falar para o cônjuge, talvez envolve o cônjuge, talvez seja o seu melhor amigo, ou a melhor amiga. Não dá para viver debaixo do sol, sem contar com amigos e amigas, companheiros e companheiras. Gente precisa demais de Deus, mas gente precisa também de gente. Nós não somos independentes nem independentes, nós somos interdependentes. É só você olhar para a vida, como ela funciona, você vai perceber isso. Por exemplo, o homem mais rico do mundo, ele precisa do comerciante, da enfermeira, do pedreiro, do padeiro, do carpinteiro, da cozinheira, do eletricista, do bombeiro. Todos nós dependemos uns dos outros. É assim na igreja e é assim na vida. Somos interdependentes. Precisamos sim uns dos outros. E não tenhamos, irmãos, a dificuldade de expressar a nossa dor, o nosso sofrimento, para uma pessoa amiga e de confiança. Jesus fez isso. Será que você e eu, que somos discípulos dele, não iremos copiá-lo? É claro que sim. Se Jesus precisou, é claro que você e eu também precisamos. Notem que Jesus dá uma reprimenda nos discípulos, porque os discípulos não aguentaram ficar com ele. Irmãos, quando a gente vai no velório, a melhor postura é a postura do silêncio. Só da pessoa saber que você está ali, dar um toque no ombro dela, já é o suficiente para acalentar o coração daquela pessoa. Irmãos, eu não lembro de muita coisa do velório do meu pai nem da minha mãe. Até porque eu tive que correr atrás de tudo. Eu era muito novo, 20 e poucos anos. 25 anos, 26 no máximo, lembra, José? Máximo 25 a 26 anos, eu nem lembro direito, mas 25 a 26 anos. Só tem uma irmã, ela não deu conta, eu tive que correr atrás de tudo. Eu estava assustado com aquilo. Irmãos, mas eu lembro de quase todas as carinhas que foram lá. Eu lembro de quase todos os tapinhas que eu levei nas costas. Eu lembro. Eu lembro das pessoas que estavam em volta na hora de sepultar pai, 6 meses depois, sepultar minha mãe. Muita gente dessa igreja, muita não, que a igreja era muito pequena naquela época, mas muito que tinha aqui naquela época, foi muito bom para mim. Então, gente precisa de gente. Aprenda a expor o seu coração diante das pessoas. Irmãos, diante de uma grande agonia, vamos ver a postura de Jesus. Primeiro, olha o verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo. Irmãos, primeira coisa que Jesus fez, ele se prostrou diante de Deus. Isso aqui é um ato de reverência, de respeito e de adoração. Se você estudar os evangelhos, você vai perceber que Jairo, Pedro, a mulher cananeia e tantos outros se prostraram também aos pés de Jesus. Isso aqui significa, irmãos, total sujeição, total humildade, total reverência.
Nós não nos prostramos diante de homens. Nós nos prostramos somente diante de Deus. Nós podemos pedir favores aos homens? É claro que nós podemos. Mas não em espírito de adoração. Adoração somente a Deus. E é interessante que Jesus, diante de Pilatos e Herodes, Jesus não se prostrou. E nem os primeiros cristãos. Quando os cristãos eram condenados à arena ou à fogueira, eles iam cantando e bendizendo o nome do Senhor. Quando eles pecavam, eles prostravam e choravam diante de Deus. Primeiro, irmãos, pedido de Jesus também. Primeiro, ele se dirige intimamente a Deus. Olha comigo aí o verso de número 39 também. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai. Perceberam? Os judeus não tinham muito por hábito chamar de Deus Pai, não. Se você lê no Antigo Testamento, eu vou te dar uma dica aqui. Toda vez que aparece Senhor, tudo maiúsculo na sua Bíblia, eu queria que você projetasse Salmo 110, verso 1 aqui. Faz favor. Ensinar você a ler a sua Bíblia melhor. Quer ver? Não estava no script, não. Notem. Disse o Senhor ao meu. Notem que Senhor aí está o quê? Tudo o quê? Na sua Bíblia também é assim. Sabe por quê? Esse é o nome para Yahvé. É o tetagrama. É YWH. Não, YHWH. Ou seja, não tem como pronunciar. Então passaram a pronunciar Yahvé. Então é o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus que tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com Ele. Então todas as vezes que aparece Senhor assim no Antigo Testamento, é falando que Deus tem um pacto com o seu povo. E esse texto aí, Jesus interpreta que é Ele conversando com Ele e o Pai. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ele é usado muitas vezes, indicando que o Jesus é o Messias que subiria numa cruz para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus aqui, ele muda a forma de chamar Deus de Pai. Chama Deus de meu Pai. Notem, não é só chamar Deus de Pai, é meu Pai. É engraçado que eu tenho 3 filhos. E se eu pedir Marcela para dar um recado para Marcinha, e depois Marcinha para dar um recado para o Laurindo, e Laurindo responder para Marcinha, vai ser assim. Marcela chega perto de Marcinha e fala assim: Marcinha, meu pai mandou você falar um negócio com o Laurindo. Aí Marcinha chega lá e diz assim: Laurindo, meu pai mandou dizer para você tal coisa. Aí Laurindo volta lá em Marcela e fala assim: ô Marcela, Marcinha já falou comigo que meu pai quer conversar comigo. Não é mais fácil eles falarem assim, nosso pai? Não, já que eu sou pai dos 3. Mas os 3 usam o quê? O mesmo pronome, não é isso? Possessivo, meu pai. Mas eu acho interessante. Eu sou pai dos 3, na hora de tratar é meu, mas quando eles se reúnem, para alguém pergunta aqui, quem são vocês? Fala assim, nós somos o quê? Porque são irmãos. Que tem o quê? O pai e a mãe em comum, em alguns casos só o pai, mas tem em comum ali. Jesus mandou nós orarmos o quê? Quando nós estivermos em comunidade. Oi? Pai nosso. Mas para ser nosso tem que ser o quê, Nedina? Seu, dele, meu. Aí ele se torna o quê? Nosso. Segunda forma reverente aí. Olha comigo no texto aí. Se possível. Se possível. Por quê, irmãos? Senhor, se for da tua vontade, ok. Se possível. Irmãos, tem 3 tipos de oração. Só uma é bíblica. Aquela que muitos fazem por aí. Eu determino que o Senhor faça isso. Essa oração não é bíblica. Porque nós não determinamos absolutamente nada para Deus. É Deus que determina tudo. Outro modelo de oração. Senhor, se tu podes, cura meu filho. Espera lá.
Essa oração é medíocre. Se tu podes, Deus pode todas as coisas. Como que nós devemos orar? Se tu queres. É a oração de quem? De um sujeito que tinha uma doença gravíssima. A pior de todas nos dias de Jesus. Quem se lembra? O leproso. Se tu queres, cura-me. Terceiro, irmãos, oração submissa. Ora comigo, verso 39. Se possível, passa de mim este cálice. Todavia, adversativa. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração do Pai Nosso nos ensina algo parecido com isso, irmãos? Onde que a oração do Pai Nosso nos ensina isso? Seja feita a tua vontade. O que Jesus pediu, irmãos? Será que Jesus estava com medo da cruz? Creio eu que não. Será que Jesus estava com medo da cusparada? Porque Jesus levou uma cusparada na cara. Será que Jesus estava com medo da tortura? Da vergonha pública? Não. Porque ele dissera, é chegada a hora. Para este momento é que vim. Irmãos, a dor de Jesus era o abandono do Pai. Por quê, irmãos? Naquele momento, o pecado da humanidade inteira estava sobre ele. De todos os brados de Jesus, o mais duro foi Eli, Eli, e Mateus, e Marcos, Eloi, Eloi. Não tem eu tradução não, tá, irmãos? É porque um traduziu do aramaico, o outro do hebraico. Está tudo certo, Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, está correto. Eli, Eli, lama sabactane. Por que aquele pedaço eles colocaram em hebraico? Porque não tinha uma palavra em grego que ajudasse bem. Por que me abandonastes? Porque aí o cálice da ira de Deus, naquele momento, caiu sobre Cristo. Caiu sobre Cristo. Todos nós aqui sabemos que pior do que a dor de uma enfermidade é a dor do abandono. Já tem uns 2 anos que nós não visitamos, por causa da pandemia, ainda acho que não pode ainda os lados velhinhos. Mas a dor maior daqueles velhinhos lá, não é a idade, artrite, artrose, osteoporose, é o abandono do filho, o abandono dos netos, o abandono dos amigos, é a maior dor. E naquele momento, Jesus foi abandonado para o Pai. A postura dos discípulos, o sono dos discípulos. Irmãos, a oração deveria ser para todos nós um tônico. Mas a oração tem sido o quê? Um sonífero. Alguém já disse para mim assim, pastor, se eu quiser dormir, é só começar a orar. Não estou fazendo nenhuma crítica, não, pelo amor de Deus. Tem uns que dizem assim, é só começar a ler a Bíblia. Então, lê de dia, lê com a cabeça debaixo da pia, lá, não sei, coloca um palito, não sei. Alguma coisa a gente tem que fazer. Mas a oração tem que ser o quê? Um tônico. Um tônico forte, nem um Gatorade, uma coisa assim, sustância, entendeu? Um mocotó não tem bom assim para dar força, entendeu? Vigor. Mas foi para os discípulos sonífero. Talvez porque eles não tinham entendimento do momento. Pensa bem, se eles entendessem que Jesus, de fato, seria preso, julgado, condenado e morto, eles não tinham dormido, mas não tinham mesmo. Talvez eles não acreditaram na dor de Jesus. Creio eu que eles não se compadeceram de Jesus, como poderia e deveria. Deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém te conta uma coisa, e você acha que aquela coisa não é séria. A sua tendência é o quê?
menosprezo, é mudar de assunto. Os discípulos não levaram a dor de Jesus a sério. Da mesma forma que muitos de nós não levamos a dor do outro a sério. Jesus os repreende, primeiro, dizendo que eles são insensíveis. Eles não oram pelo outro. Ore comigo no verso 40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Notem, comigo. Irmãos, por que Jesus se dirigiu diretamente a Pedro aqui, irmãos? Dá uma marcha ré, por favor, aí, no versículo 31, aí, do capítulo 26. Por que Jesus se dirigiu diretamente a Pedro? Você vai entender por quê. Olhe comigo aí. Então Jesus lhes disse a todos os discípulos: esta noite vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus está alertando os discípulos: esta noite vai se cumprir uma profecia. O pastor vai ser ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para Galiléia. Notem o verso 33 aí. Disse-lhe Pedro: ainda que venhais a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro foi bem arrogante aqui, não foi não? Ele quase que desmentiu Jesus, não foi não? Jesus disse: olha, todo mundo vai fugir. O que Pedro disse? Todo mundo não, Senhor. Todo mundo não, Senhor. Ainda que todos, apontou para João, Tiago, Mateus, André, os demais, até para o irmão dele. Ainda que todos fujam, eu jamais. Verso 34, replicou Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha como que Pedro fica mais ousado e mais corajoso ainda, olha aí. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Aí o que Pedro fez? Animou a galera. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, mas quando os soldados chegaram, Pedro ainda teve um rompante de coragem, cortou a orelha de Malco. Mas depois Pedro, perna para quem tem. Perna para quem tem. Irmãos, conta-se uma história, não sei se é verdadeira, mas se não for, pelo menos é uma boa ilustração. O pastor combinou com algumas pessoas para entrar com a metralhadora na China. Na China eles reúnem clandestinamente. Entrar com uma metralhadora e falar o seguinte: olha, quem não negar Cristo aqui e confessar o Partido Comunista Chinês como única autoridade, vai ser metralhado. Diz que até a mulher do pastor negou Jesus e confessou o Partido Comunista Chinês. Quando eu fizer isso aqui, eu vou alertar Maria José para não dar essa mancada, pelo menos ela. Entendeu? Na hora que o bicho pegou, todo mundo negou. Inclusive, o nosso irmão Pedro. Aí Jesus faz um alerta, que todos nós conhecemos: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Verso 41. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, em que sentido a carne é fraca? Em todos os sentidos. Mas aqui, irmãos, eu não quero negar a interpretação que vem sido usada há mais de 2000 anos pela cristandade, mas eu creio que aqui pode ter 2 interpretações. Primeiro, que a carne é fraca no sentido de que nós sentimos cansaço, porque o texto diz, e Mateus aqui não condena muitos discípulos, diz que os discípulos dormiram porque os seus olhos estavam pesados. Está no verso 43. A carne é fraca no sentido que nós cansamos, nós desanimamos, nós relaxamos,
nós tentamos muitas vezes, por não conseguir, a gente desanima, por causa do cansaço a gente desanima, e também no sentido também espiritual, emocional. A carne é fraca. Nós podemos ser tentados por alguma coisa. Então a carne física é fraca nesses dois sentidos. Pelo menos eu entendo que é a melhor forma de interpretar esse texto. No sentido de que a gente cansa, e no momento de cansaço, de distração, nós podemos abrir mão de princípios, e até mesmo desanimar em alguma área da vida. Alguém que está doente, por exemplo, alguém que trabalha muito e não consegue avançar, prosperar, e também em alguns sentidos, ser tentado por uma pessoa, ser tentado por um dinheiro, ser tentado pelo status. Então, eu creio que a interpretação aqui, ela é dupla. Até porque, quando a gente está com o corpo muito cansado, a mente não funciona muito bem. E Mateus nos ajuda a entender esse texto dessa forma, por causa do verso 43 aí, ó. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não diz que Jesus repreendeu, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Depois Jesus acordou sem dar nenhuma reprimenda. Tá bom? Então, irmãos, a nossa carne é fraca, você tem que saber disso. Você precisa de descanso físico, emocional e espiritual. Nós precisamos. Senão a gente vai bater biela, como os dias os mais antigos. A gente não vai aguentar. Chega uma hora que o corpo padece, a mente padece, o espírito padece. Jesus volta a orar. Jesus não só ora, mas persevera em oração. E um fato interessante aqui, irmãos, que Jesus não muda o conteúdo da oração. Olha o verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, se nós lermos nas entrelinhas aqui do texto, perceberemos que o Pai respondeu a primeira oração de Jesus. Qual foi a primeira oração de Jesus, irmãos? Oi? Se possível, passa de mim este cálice. Pela segunda oração de Jesus, parece que Jesus entendeu que Deus não ia passar. Porque ele diz aqui agora, ó, tornando a retirar, diz: se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E lá em Hebreus vai dizer que Jesus orou com clamor, com lágrimas, e foi ouvido. Não é isso que diz lá? Por que Jesus foi ouvido então? Porque Jesus disse o quê? Seja feita a tua vontade. Toda a nossa oração ela é ouvida. Se tiver implícito ou explícito, seja feita a tua vontade. Projeta para nós, Estevão, Hebreus capítulo 5, verso 7. Faz favor. É bom nós entendermos melhor. Pelo menos eu entendo assim. Olha aí. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar-se da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Pera lá. Diz que Jesus foi ouvido. E aí, como é que a gente faz? Foi ouvido. Seja feita a tua vontade. Se a gente orar certo, toda a nossa oração vai ser respondida. Seja feita a tua vontade. Tem uma historinha que um sujeito chegou assim para entrar numa fazenda e tinha um cartaz enorme. Cuidado. Cão perigoso, algo mais ou menos assim. Cão raivoso, alguma coisa assim. E o sujeito muito espiritual falou o seguinte: a Bíblia me diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guardam. E ele entrou. Meu amigo, o cachorro foi para cima dele, rasgou ele todo.
Ele teve que ir para o hospital e ser costurado. Rasgou ele todo. Aí o pastor foi visitá-lo. Falou assim: meu irmão, o que aconteceu? Pastor, eu cheguei lá no sítio, tinha uma placa. Mas eu invoquei as promessas de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E entrei. Mas Deus não cumpriu a sua palavra, pastor. O pastor cumpriu sim, meu filho. Aquela placa lá é um sinal de Deus para você não entrar. Para você não entrar. Às vezes Deus está dando sinais para a gente não está percebendo. A gente não vai vendo. Entendeu? Por exemplo, eu sei se eu fizer tal coisa, lá na frente, eu vou ter uma colheita desastrosa. Mas o que eu faço? Eu não quero ler as placas que estão diante de mim. Por exemplo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Mas eu vou fazendo o quê? Passando por cima de tudo isso. Qual vai ser o resultado lá na frente? Uma colheita desastrosa. Então, irmãos, seja feita a tua vontade. Irmãos, eu fico pensando às vezes que a gente afronta Deus. Por exemplo, todos nós queremos prosperar na vida, isso não é pecado. Não é pecado. Mas pensa bem, um cara que ganha 2.000, 2.500, no máximo 3, comprar um carro de 170 mil, para pagar a prestação aí de 4, 5 mil por mês, tendo desgaste do carro, gasolina e tudo, esse cara está tentando a Deus, não está não, Denir? Depois falar que Deus não o honrou. Irmãos, não é vontade de Deus que você compra esse carro, não, você vai me desculpar. Não é. Todo mundo brinca comigo assim: por que o senhor não compra um carro novo? O senhor tem crédito? Eu falei assim: eu só tenho crédito que eu não comprei ainda. O dia que eu comprar, eu pego o crédito, porque eu não vou aguentar pagar. Não vou aguentar pagar, ué. Um dia, isso há 15 anos atrás, um irmão já falecido dessa igreja foi me visitar. A hora que chegou na minha casa, eu falei assim: meu Deus do céu, o guarda-roupa do senhor está escorado com um tijolo. Primeiro, ele não tinha que entrar nada no meu quarto. O quarto é meu, da minha José, coisa íntima nossa. Olhou a cama nossa, que colchão assim. O lado meu era mais fundo, o lado do Maria José. Eu peso bem mais. A gente estava esquecendo de virar. A casa, o camarada colocou defeito na minha casa inteira. Agora, preste atenção. O guarda-roupa era escorado com tijolo, mas era meu. O colchão estava todo assim, mas era meu. A casa estava toda assim, mas era minha. Ele morava em uma casa que não era dele. O guarda-roupa ele não tinha pago as prestações ainda. O nome dele estava no SPC. E o Marvado falando mal da minha casa ainda. Mas depois que eu dei uma reforma boa, comprei aquele guarda-roupa, chamei ele lá. Entendeu? Coloquei aquela televisão de 45 polegadas lá. Entendeu? Só controle, Marquinhos. Só. Seja feita a tua vontade. Agora, irmãos, olha como que Jesus levanta para ir para a cruz. Olha comigo aí, por favor. Verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus foi de encontro aos guardas. Lá em João vai dizer que Jesus, quando viu os guardas, Jesus se adiantou para que os seus discípulos não fossem presos. Agora é muito bonito lá em João, que Jesus diz lá, ego eimi. O que é isso, ego eimi? Eu sou. E diz que todos os soldados caíram. Jesus não disse: não pode levantar, pode me prender, eu vou agora. Mas quando Jesus disse quem ele era, os guardas, bom. Depois Jesus deixou e foi embora. Mas Jesus também fez primeiro a cirurgia plástica, ele colocou de novo a orelha de Malco no lugar. Jesus foi o primeiro surfista a andar sobre as águas.
E o primeiro a fazer cirurgia plástica. Colocou uma orelha nova em Malco. E alguém pergunta assim, tudo que vem de Jesus é melhor. Será que a orelha de Malco ficou melhor do que a outra? Fala assim, eu vou saber uma coisa dessa, mano? Pelo amor de Deus. Porque o vinho, a água que transformou em vinho, o vinho era melhor. Será que uma orelha de Malco era melhor do que a outra? Como é que a gente mede como uma orelha é melhor do que a outra? Tem jeito. Mas as pessoas querem resposta teológica para tudo. Irmãos, depois que Jesus orou, Jesus estava pronto, irmãos, para a cruz. Há momentos na nossa vida que nós estaremos prontos para determinada coisa só depois da oração. Antes da oração, nós não estaremos prontos para muita coisa. A única forma de nós permanecermos de pé diante dos homens é nós permanecermos de joelhos diante de Deus. Então Jesus estava pronto. Agora, o que preparou Jesus para a cruz? A oração. A oração é uma bênção para todos os sentidos. Nos prepara para os momentos bons e para os momentos ruins. Se você um dia for condecorado, antes de receber aquela condecoração, faça uma oração para preparar você para não ficar soberbo. Entendeu? Quando você for chamado para fazer tal coisa, e uma apresentação, alguma coisa, faça uma oração para que você não fique soberbo. Nos momentos também de dor, faça uma oração antes. Irmãos, eu já fiz algumas cirurgias. Todas elas foram muito tranquilas. E olha que eu fiz de coluna, que não é uma cirurgia tão assim. Mas todas elas foram regadas a muita oração. Maria José, os irmãos que foram comigo, eu. Quem já fez ressonância magnética aqui? Quem já fez? Ô, gente, tem gente que não consegue ficar naquele tubo lá, por quê? Porque tem aumentando. Ô, gente, se tem um lugar onde eu oro e canto, é ali. Está tó, e eu estou lá, grande, e eu fico. Se eu não ficar, eu fico assim, ó, claustrofobia. Irmãos, está gravando? Não tem problema. Um dia eu estou naquilo, rapaz, e um exame mais ou menos 40 minutos, faltando uns 2 minutos. O barulho não foi no ouvido, foi aqui, ó. Tive que ir no banheiro, voltei tudo de novo. Falei, Deus, o senhor quer que eu canto mais? Não é possível. Cantando mais. Irmãos, vamos tirar pelo menos 4 lições para mim e para você aqui. A primeira delas, o melhor remédio em meio às lutas da vida é a oração. A oração é o remédio que alivia as preocupações. Até psicólogo ateu receita a oração, sabia? Até ateus. Segundo, você e eu temos que aprender a ser submissos à vontade de Deus. Irmãos, é muito perigoso uma vontade descontrolada. O que é vontade descontrolada? É que não tem ninguém no controle. Por isso que nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque vontade descontrolada é muito perigosa. Quem dirige aqui sabe, irmãos. Se a gente não pedir a Deus, a gente vai pecar todo dia no trânsito aqui. É tenso. É tenso. O que a mãe da gente sofre não é brincadeira, não. Uma experiência. Há uns 10 anos atrás, eu estou indo de moto na avenida da universidade, de repente um cara cruza na minha frente de bicicleta, eu dou a buzinada, o sujeito xinga minha mãe. Olha a vontade descontrolada. Eu andei uns 200 metros, a hora que eu fui pensando, coitada da minha mãe, não está nem aqui para se defender.
Esse sujeito foi ofender minha mãe, que é isso? Eu voltei. E falei com o rapaz assim. Eu falei manso, mas doido para ele reagir. Olha a vontade descontrolada. Falei, rapaz do céu, você conhece minha mãe? Não, senhor. Muito mais novo do que eu, um estudante. Não, não, senhor. Rapaz, você sabia que minha mãe morreu? Não, senhor, não conheço a mãe. Você sabia que eu fiquei muito triste quando minha mãe morreu? Não, senhor. Você sabia que foi uma dor muito grande para mim? Foi, deve ter sido. Falei, rapaz, você sabia que eu posso pegar e te matar, que ninguém está vendo? Ele falou assim, eu sei, mas vontade descontrolada. Eu deveria ter ido embora. Mas mãe nem ouviu aquilo. Mas eu estava com vontade descontrolada. Nossa vontade tem que ser controlada por Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se Paulo aprendeu, pressupõe o quê? Que não nasceu contente. Quem nasceu contente aqui? Ô, gente, pode ser a pessoa mais linda do mundo, que ela acha que ela é feia, que ela coloca defeito nela mesma. Ninguém está satisfeito com o que tem. Você já notou já? Primeiro, se eu tivesse nascido em outra família, ninguém está satisfeito com nada, não. Olha, gente, você tem que ser satisfeito com aquilo que você tem. Primeiro, eu envelheci. Ótimo, você não morreu novo. Quando alguém fala comigo assim, ô coroa, eu chego perto dele e falo assim, eu já tive a sua idade, talvez você não vai ter a minha. Aquela risada perversa. Entendeu? Que é isso? Tem gente que é calvo, está insatisfeito. Tem gente cabeludo, está insatisfeito. Todo mundo está insatisfeito com alguma coisa. Aprenda a viver contente com o que você tem. É o que você tem, meu irmão. Você vai ter que aprender a conviver com você mesmo. Então é melhor que você viva o melhor que você puder. Eu, Geraldo Márcio, eu tinha um sonho, cantar igual Nelson Ned. Mas tudo passa, não cantar daquele jeito. Mas um dia eu vi o tamanho dele, vi a dificuldade, eu falei, mas não quero ser o tamanho dele nunca. Fica bem, eu quero ter a voz do Nelson Ned, mas não quero ter a altura do Nelson Ned. Imagina Nelson Ned olhando para mim. Queria ter aquela altura lá, hein? Deixa o Nelson Ned com a voz, o zerão dele, e eu com essa desafinada minha, rouca ainda, e pronto. Cada um vai, Nelson Ned já partiu, né? Irmãos, terceiro, se somos fracos e reconhecemos isto, vigiar mais e orar mais. Os 3 discípulos de Jesus fracassaram nessa área. João, Pedro e Tiago. Não é Geraldo, Soete e Ronaldinho, não, hein? É Pedro, João e Tiago. Reconhecer que nós somos fracos. O que tem isso? E por último, Jesus fez algo extraordinário. Porque Jesus renunciou a governar sobre nós sem Deus, para morrer por nós com Deus. Não precisava ter ido para a cruz. Mas renunciou a governar sobre nós sem Deus, para morrer por nós com Deus. Deus meu, por que me abandonastes? Parou de pensar sobre isso? Ele renunciou até mesmo a sofrer a maior vergonha que alguém pode sofrer, por amor a nós. Irmãos, eu queria que você fosse embora pensando sobre isso. Todos nós passamos pelo vale do Getsemane, pelo jardim do Getsemane, melhor dizendo. A pergunta é, como que nós passamos? Em oração, em sujeição, crendo que a vontade de Deus vai ser feita. E a vontade de Deus, ela é sempre boa,
ainda que nós tenhamos dificuldade de entendê-la a princípio. Porque nós vivemos é pela fé, gente. E quem vive pela fé tem que aprender a conviver com perguntas sem respostas. Eu não tenho todas as respostas para tudo que acontece comigo, nem que acontece com a vida das pessoas. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu não acredito que Laurindo vai ser transferido para Viçosa. Eu creio que Laurindo vai ser transferido para Viçosa. É diferente. Eu creio. Quando eu creio, eu estou dizendo, olha, tudo pode levantar contra, mas ele vai ser transferido. Quando eu acredito apenas, eu corro risco de me decepcionar, de fazer politicagem, de querer usar meios ilícitos para um determinado fim. Mas quando eu creio, eu coloco diante de Deus, descanso, coloco diante de Deus, descanso, coloco diante de Deus, descanso. Mas se eu não coloco uma vez só diante de Deus, não. A Bíblia diz que eu devo orar com perseverança, estou orando com perseverança, com perseverança, com perseverança. Então eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei qual é o seu Getsemane. Talvez você não está passando nenhum Getsemane mesmo, não, né? Porque eu também não estou vivendo nenhum momento duro da minha vida, não. Está tudo razoavelmente muito bem na minha vida. Mas eu sei que já passei, vou passar pelo Vale da Sombra da Morte. Já passei pelo Getsemane, já passou, né, Nedina, várias vezes, né? Sabe que vai passar, não é? A vida é assim. Então, se você está passando, eu quero orar por você. Se você não está passando, eu quero orar a si mesmo. Eu quero que você e eu saiamos daqui com essa consciência de que Deus está conosco. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque é um privilégio poder estar aqui esta noite, juntamente com irmãos e irmãs que professam o teu nome, estudando a tua santa, bendita e eterna palavra. Ó Pai, nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos dele, nós queremos imitá-lo mais e mais. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, a entender que nós precisamos da oração. Que a oração não pode ser um sonífero, mas sim um tônico na vida de cada um de nós aqui, ó Deus. Que nós possamos entender também que nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado. Pessoas que são boas conselheiras, pessoas que são amigas, amigos, pessoas que nos ajudam, mas que nós possamos também ser pessoas amigas, conselheiras, ó Pai, cheias do Teu Espírito, que nós possamos ser consoladores, ó Pai. Pedimos também que haja em nós reverência e sujeição à Tua vontade, ó Pai, mesmo não entendendo a priori o que está acontecendo, mas crendo que todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque aquela cruz não foi a derrota de Jesus, mas foi sim a nossa vitória. Louvado seja o Teu nome por isso. Muito obrigado, Pai, porque nós amamos e honramos a mensagem da cruz. Amém. Deus abençoe, irmãos.